Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui com vocês, para poder discutirmos um pouco sobre a disciplina Educação Online, Reflexões e Práticas. A nossa disciplina é muito importante porque a gente tem uma possibilidade com essa disciplina de tentarmos potencializar e produzir novos recursos, com base na internet, na web 2.0, para que a gente possa modificar as nossas práticas pedagógicas, e que a gente possa ampliar a nossa possibilidade pedagógica e formativa na educação. Isso é muito importante porque nós temos que começar, como professores, a tentar compreender como que é a dinâmica, como que é o processo, de constituição, formação e de dinâmica real, da cibercultura. A cibercultura é a cultura do nosso tempo. Isso nós temos que deixar bem claro e tem que ficar muito claro nas nossas cabeças. Não dá para pensarmos, no nosso tempo desligado desse modelo cultural do qual nós vivemos e do qual está fazendo tanto parte da nossa vida. É só nós lembrarmos que no dia a dia, no nosso cotidiano, nós utilizamos os recursos da internet em larga escala. Se você vai ao banco, por exemplo, você tem possibilidade de acessar esses recursos da internet quando você busca uma senha na sua conta bancária, quando você vai tirar um dinheiro na conta. De outra maneira, você está sendo filmado também no banco, e esse processo de filmagem é um processo que tem acontecido muito, mas muito fortemente na nossa sociedade. Basta ver as grandes produções que têm surgido nas redes sociais, como o YouTube, por exemplo. Então, quando nós estamos diante desse fenômeno, do ciberespaço e da cultura como um todo que nós vivemos, nós temos que pensar em termos de cibercultura. Mas o que é isso, O que é cibercultura? O que é pensar nesse modelo, e produzir conhecimentos nesse modelo que aparenta para a gente tão fragmentado, tão reduzido a um espaço virtual? Será que esse espaço é reduzido? Será que nós temos, então, um virtual deslocado do real? Essas são algumas perguntas que nós vamos poder compreender ao longo dessa disciplina, desse curso. Primeiramente, para que nós possamos compreender e responder a essas perguntas para vocês, nós temos antes que tentar entender como aconteceu o processo, de transformação da cultura moderna, do pensamento moderno, para chegarmos até o nosso processo cultural e cibercultural que nós vivemos hoje. Nós temos que entender um pouco do processo filosófico que aconteceu ao longo da história para que nós pudéssemos chegar onde chegamos, ou seja, nós pudéssemos estar diante desse modelo cultural que é a cibercultura. Primeiramente, quando pensamos em modernidade, estamos pensando no modelo de pensamento pautado no cartesianismo, ou seja, o pensamento do Descartes, que fomentou todo o modelo de constituição da realidade moderna. Descartes pensava que a única possibilidade que nós temos de explicar a nossa realidade, de produzir conhecimentos na nossa realidade, era aquele modelo pautado no método cartesiano, ou seja, na dúvida metódica, e que esse modelo, inevitavelmente, levava a gente a entender que o primeiro princípio do seu conhecimento era aquele de que o pensamento é que produz toda a nossa realidade. Por isso que ele dizia aquela frase, penso, logo existo, que vocês estudaram na filosofia. E pensando dessa maneira, nós podemos entender também que o Descartes, ele não entendia que a sensibilidade fosse a única maneira que nós temos de conhecer a realidade. Aliás,
ele pensava que os nossos sentidos poderiam nos levar ao engano, né? Para ele, uma verdade que já era estabelecida e que poderia ser entendido como uma certeza evidente eram as da matemática, por exemplo. Aí ele dizia lá no discurso do método, né? Eu posso pensar muito claramente que num quadrado, e quando eu penso num quadrado, inevitavelmente eu penso em 4 lados. Da mesma maneira, quando eu penso em triângulo, eu penso em 3 lados. Isso não há como negar isso, né? Da mesma maneira, quando eu falo assim, 2 mais 2, inevitavelmente eu chego à conclusão de serem 4 o resultado dessa conta. Então, essa perspectiva adotada pelo Descartes faz ele pensar que todo esse processo acontece no pensamento. E ele estende toda essa explicação para os próprios conhecimentos e para a constituição da realidade. Então, para o Descartes, toda a realidade é constituída a partir do nosso pensamento. É o meu pensamento que me dá as condições de existência, né? E se é o meu pensamento que me dá as condições de existência, é o meu pensamento que pode chegar ao quê? A uma certeza clara e distinta, como ele dizia, né? A uma verdade, né? Então, pautado nessa perspectiva da verdade cartesiana, é que toda a ciência e a filosofia daquela época se constituíram, né? E fizeram proliferar pensamentos como o do Kant, que vai dizer depois que nós temos a possibilidade de compreender a realidade quando nós associamos o nosso entendimento à nossa sensibilidade, né? Isso, é claro, em Kant, deixa um pouco de lado a questão da razão pura que o Descartes tanto queria, mas faz com que o nosso conhecimento agora, o conhecimento científico, né, o conhecimento moderno, né, e o conhecimento do iluminismo estejam presos à capacidade que nós temos de pensar e de sentir as coisas da realidade. Bem, isso trouxe para a gente uma perspectiva de formação, né? Um modelo ou um sentido de formação para a realidade educacional. Ou seja, formar-se na modernidade é a mesma coisa de você aceitar as verdades estabelecidas pelo conhecimento e pelo pensamento humano. Isso faz com que nós tenhamos trilhado um único caminho de produção dos conhecimentos e da verdade na realidade. Então, nós podemos pensar em termos de cultura na modernidade como uma cultura monológica, né? Os alemães do período do Kant, e o próprio Kant, por exemplo, entendiam que toda cultura é aquela produzida pelos altos escalões do pensamento daquela época. Ou seja, toda produção humana significativa se tornava cultura, se tornava produto cultural. Isso fez com que nós chegássemos ao nosso tempo hoje fazendo a pergunta: poxa, mas será que somente um modelo de realidade, um modelo de pensamento, um modelo de verdade, de cultura, é o que estabelece a nossa realidade, o nosso tempo? Né? Quando nós chegamos ao nosso tempo hoje, nós pensamos assim: e a diversidade, né? E que esse problema aconteceu já na modernidade, né? Se a gente pensar nas grandes navegações, né? Se a gente pensar nas grandes viagens que aqueles homens fizeram, né? E descobrindo novas culturas, né? Eles estiveram diante de uma realidade diferente da deles, né? Mas eles não pensaram como nós pensamos a diversidade, a multiplicidade cultural, porque ainda faltava um pensamento a ser consolidado no fim do século XIX, que foi o pensamento do filósofo Nietzsche, né? Foi o Nietzsche quem olhou para toda a cultura, para toda a história do pensamento humano, né? Toda a produção conceitual do Ocidente, e descobriu que o homem havia se enganado, né? O homem havia criado para si verdades absolutas, né? Conceitos absolutos que explicariam a realidade, mas que ao mesmo tempo estavam cristalizando a realidade em uma única possibilidade de verdade, de conhecimento. Quando o Nietzsche
faz essa crítica, e que é uma crítica radical, como ele diz, né? Ele se intitula como uma dinamite que vai implodir todos os edifícios de verdades do Ocidente. E quando ele faz essa crítica radical, ele está falando o que para a gente? Olha, existe uma vida, existe uma diversidade, existe uma multiplicidade, né? Esse novo pensamento, essa nova postura diante do conhecimento e da realidade é que faz surgir o nosso tempo. A gente pode dizer que no período em que o Nietzsche pensou e produziu seu conhecimento, aconteceu uma virada linguística, ou seja, o momento em que o homem se dá conta de que ele produz os conhecimentos, ele produz os conceitos e as verdades, mas essas verdades não podem ser absolutas, ou seja, essas verdades têm que ser contextualizadas. Bem, com este pensamento do Nietzsche, vai aflorar na nossa sociedade uma nova maneira de pensar, de conceituar a realidade e, fundamentalmente, o Nietzsche está querendo mostrar para a gente que é necessário uma nova perspectiva formativa, ou seja, um novo sentido de formação para a modernidade. Então, o que está em jogo quando Nietzsche pergunta por que somente a verdade? Né? Está em jogo que nós começamos a entender que existem outras possibilidades de existência, outras possibilidades de realidade, outros sentidos de realidade e, fundamentalmente, uma multiplicidade de saberes, de posturas, de objetos, de condicionamentos que são próprios da vida. O que o Nietzsche estava mostrando para a gente é que o saber deslocado da vida é um saber vazio, né? E isso foi muito importante para que a gente pudesse transformar todo um modo, o modelo de cultura que existia naquela época, na modernidade, para um modelo de cultura que hoje a gente começa a adjetivar como pós-modernidade, né? Mas o que é isso, pós-modernidade? Vamos entender então? Depois dos anos 30, né, nós começamos a ter avanços significativos em termos de conhecimento. A ciência, que também estava presa numa concepção absoluta de verdade, que era a concepção moderna, também começa a perceber que os seus conhecimentos são falíveis, que os seus conhecimentos sofrem também com a transformação da realidade, com a mudança das condições do real. Isso faz com que o trabalho de Thomas Kuhn seja significativo, uma mudança de perspectiva e de paradigma na ciência. Isso a gente vai estudar no nosso curso também. Bem, essa mudança de paradigma fez com que nós chegássemos a uma condição científica, filosófica e de conhecimento muito diferente da modernidade, né? A partir dos anos 30, por exemplo, nós tivemos uma transformação em termos de recursos tecnológicos, né? Nós tivemos o surgimento de várias coisas importantes, como o telégrafo, né? Como o rádio, como a televisão, né? Mas depois à frente, na década de 70, o computador, né? E na década de 80 nós tivemos os primeiros, né, impulsos da produção da internet, né? Mas dentro dessa perspectiva, dessa linha histórica da tecnologia, nós temos também uma divisão dos modelos culturais. Por exemplo, quando a gente fala no início desse grande desenvolvimento tecnológico, nós estamos falando, por exemplo, de culturas de massa, né? Nós temos aí o rádio, a televisão, o cinema, que são tecnologias que o tempo todo fazem com que o espectador somente absorva aqueles conhecimentos, aquelas imagens, aquelas ideias que estão presas nessas tecnologias, né? Não há possibilidade de interação com essas tecnologias, né? O espectador simplesmente senta e assiste o filme que está passando, o canal de televisão que está sendo veiculado, ou então escuta a música que a rádio quer que você escute, né? Chama-se cultura de massa justamente por isso,
porque é um tipo de tecnologia que foi criada para a dominação de grandes públicos, de grandes plateias. Mas isso começa a sofrer transformações no momento em que a própria tecnologia começa a se transformar. O advento do controle remoto nas nossas vidas, nas nossas casas, né, faz com que o homem agora tenha possibilidade de interagir com a televisão, né? E ele tem possibilidade de mudar os canais, de não aceitar, né, determinada programação, de não aceitar ficar preso àquelas informações ou àqueles conhecimentos. Esse foi o grande boom, né, de uma mudança radical de uma cultura. Nós passamos então da cultura de massa para uma cultura midiática. Juntamente com o controle remoto, surgiram outras tecnologias importantes, né? A máquina de xerox, o fax, né? Os CDs, os DVDs, que foram produtos, né, vindos das tecnologias e que possibilitaram ao homem reproduzir, recriar, ressignificar todo aquele conteúdo que existia no cinema, que existia na televisão ou que existia no rádio. Isso, juntamente com esse avanço, né, em termos culturais, nós temos também o surgimento da internet, né? No início, a internet era apenas um veículo de publicação de textos. Depois a internet, né, e a gente está falando da internet web 0, né? Depois nós temos a web 1.0, que ela vai fazer com que nós tenhamos a possibilidade de ver outros recursos ali dentro, como as imagens, né? E hoje nós temos a web 2.0, que já é a ponta do iceberg cultural da nossa sociedade, né? Que faz que a gente tenha vídeos, sons, imagens e textos em um mesmo ambiente, em um mesmo suporte tecnológico. Contudo, um dos problemas que surgiram com a cultura das mídias foi a questão do direito autoral, porque agora nós temos aí milhares de cópias de xerox de livros, né? Centenas de vídeos sendo copiados e vendidos a esmo na sociedade. Nós temos aí vídeos que são reproduzidos, redistribuídos, né? Ressignificados agora em novos vídeos, novas produções midiáticas, e isso trouxe um grande problema, que é uma das grandes discussões do nosso tempo, né? Mas o que é o nosso tempo então? Né? Eu já falei aqui da web 2.0, já falei do problema do direito autoral, né? E o que é então a cibercultura, ou comumente chamado de cultura digital, né? É o terceiro estágio do desenvolvimento da cultura aliada à tecnologia, que é o estágio que nós vivemos. Como eu já disse a vocês, a cultura digital ou a cibercultura é a cultura do nosso tempo, né? Uma cultura que se mostra híbrida, convergente, ubíqua, né? E rizomática fundamentalmente. E o que são essas palavras? Vamos pensar um pouquinho, né? Quando a gente fala da internet, quando a gente acessa a internet hoje, nós temos o que na rede, né? No ciberespaço, né? Nós temos uma infinidade de informações, de possibilidades de conhecimentos, né? Sejam eles em qual suporte for, ou seja, áudios, vídeos, textos e imagens. E isso é o que nós chamamos de convergência das mídias no nosso tempo. A convergência das mídias, então, é a possibilidade que nós temos em um único plano espacial, né? Ou seja, virtual, né? Estarmos juntando várias mídias que eram lá da cultura de massa em um único espaço.
Essas mídias podem ser utilizadas da mesma maneira que era usado na cultura de massa para manipular as grandes massas, né? Então a gente vê, por exemplo, a luta da grande imprensa, né? De estar na web, de estar na internet, de estar produzindo jornais, né? As revistas, mas mesmo assim eles também estão se rendendo à convergência das mídias. Ou seja, quando nós abrimos um jornal, seja ele qual for, na internet, nós temos no jornal imagens, textos, informações, hiperlinks, né? E isso tudo porque nós vivemos na cultura digital. Da mesma maneira, nós temos o quê? Um ambiente híbrido, né? Em que informações diversas são colocadas aqui e das mais variadas possibilidades e campos de conhecimento. Então nós temos um hibridismo muito violento acontecendo na rede e no ciberespaço o tempo todo. Isso é ruim e bom. É bom porque nós nos livramos daquela perspectiva absoluta de um conhecimento verdadeiro da modernidade. E é ruim porque muita coisa que tem aqui não presta, né? Mas também temos muitas informações e muitos conhecimentos interessantes e que podemos utilizar ao nosso favor, podemos utilizar como fontes formativas, né? Por outro lado, nós vivemos num ambiente ubíquo, né? O que é isso, viver num ambiente ubíquo? Ora, nós estamos num ônibus, nós temos acesso à internet nos nossos celulares, nos nossos suportes móveis, né? Eu estou aqui com vocês, olha, o meu computador não tem fios, a não ser o fio do mouse, né? Mas ele está aqui, está ligado à internet, está ligado à rede, né? Eu consigo navegar pela internet. Da mesma maneira que se eu tiver um modem, eu posso estar viajando de avião, ou viajando em um ônibus, ou indo da casa para o trabalho, né? E ter acesso às informações da internet, da web 2.0. E isso é que é viver num ambiente ubíquo, ou seja, a rede, e nós estamos na rede em qualquer lugar, né? Então a rede está em qualquer lugar e nós estamos na rede em qualquer lugar. E isso que é viver num ambiente ubíquo. Por último, nós vivemos em um ambiente, né, que nós temos chamado aqui nas nossas pesquisas na universidade, no Grupar, né, que é o Grupo de Aprendizagem em Rede, conduzido pela doutora Adriana Bruno, que nós vivemos em um ambiente de aprendizagem rizomática, ou seja, eu não aprendo mais pura e simplesmente com o meu professor, eu posso aprender com qualquer uma pessoa que tem informações de qualidade e que me possa transferir essas informações a partir de onde? Da rede, do ciberespaço, né? E mais do que nunca, nós temos hoje uma cultura de redes fundamentais para que esses conhecimentos sejam ampliados. É só a gente pensar no famoso Facebook, né? A maioria de vocês tem Facebook, né? A maioria de nós temos Facebook, né? E isso faz com que o tempo todo nós estejamos nos relacionando, nos comunicando, trocando informações e conhecimentos uns com os outros, né? As redes sociais, né, são redes rizomáticas, ou seja, é um imbricamento de informações, de pessoas, de espaços e de tempos que se relacionam na internet. E isso é a potencialização da produção dos conhecimentos do nosso tempo. Então, quando eu falo em cibercultura, eu estou falando deste ambiente favorável à produção de conhecimentos, né? Nós temos, o senso comum, né, muitas vezes fala, né, que existe muita coisa ruim na internet, né, que existe muito lixo eletrônico, mas a cada dia que passa, nós percebemos que há uma produção de conhecimentos significativos acontecendo na internet. E é justamente esse movimento de produção individual, autoral e incessante que tem relativizado a questão da cristalização do conhecimento proposto pela modernidade, né? O nosso tempo hoje, então, é um tempo de criação, de possibilidades, de potencialidades de conhecimentos, né?
O único problema que nós temos qual é? A educação ainda não percebeu isso, né? Outros setores, como a economia, a política, já descobriram a internet como fonte de potencialização de seus produtos, de seus trabalhos, né? É por isso que toda hora que nós abrimos a internet, né, os jornais, por exemplo, né, as grandes mídias, continuam nos oferecendo aquelas propagandas que ofereciam na cultura de massa, na televisão, no rádio, né, e no cinema. Só que agora, muito mais potencializadas, né? Porque agora elas usam de outros recursos, como os vídeos, as imagens, os hiperlinks, que são próprios da internet e da web 2.0. A nossa proposta, então, qual seria, né, dentro dessa vastidão de possibilidades que a cibercultura nos aponta? É que nós, educadores, possamos, então, assumir a internet como um espaço de produção e criação de conhecimentos. E, claro, assumindo a internet como um espaço de potencialização das nossas práticas pedagógicas. Com isso, eu não quero dizer de modo algum que nós temos que deixar os nossos livros de lado. Ao contrário, o livro também é uma tecnologia, da mesma maneira que a linguagem é uma tecnologia produzida pelo homem. E é juntamente com essas novas tecnologias que nós temos na internet, né, e com os novos recursos como vídeos, sons, textos, links, que nós podemos potencializar a educação e produzir uma educação de qualidade, né? Nós temos que entender que o nosso aluno é um aluno que está imerso na cibercultura, ou seja, é um aluno digital. A criança hoje já nasce com algumas características que são próprias do mundo da cibercultura e do mundo digital do qual ela vive. Por exemplo, é muito fácil para uma criança aprender a mexer num tablet. E essa facilidade não se apresenta, por exemplo, quando uma pessoa de certa idade vai mexer num tablet. E por quê? Porque essa criança, ela está envolvida com o mundo digital. E da mesma maneira, quando a gente olha para o aluno dentro de sala de aula, no ensino regular, nas séries iniciais, nós estamos olhando para um aluno que está envolvido com a tecnologia. Desde cedo ele já conhece televisão, ele já mexe no controle remoto, né? Algumas crianças já mexem com celulares, né? Crianças hoje com 11 anos já têm smartphones, né? E esses smartphones com acesso à internet. Algumas já têm redes sociais, Facebook, Google+, entre outras, né? E isso faz com que elas estejam envolvidas com esse processo. Agora, a maioria dos professores não, a maioria dos professores nós ainda somos de uma outra geração, de uma geração em que essas tecnologias não se apareciam tão presentes e tão fortes na nossa vida. Vamos lembrar que o celular é um recurso muito novo que nós temos, a internet então mais nova ainda, e são recursos que muitos de nós não conhecíamos quando éramos jovens. Mas nós, vivendo neste mundo da cibercultura, esse mundo tecnológico, digital, e a gente precisa saber utilizar esses recursos para produzir conhecimentos de qualidade na educação. Mas então, como seria possível nós nos apropriarmos desses recursos da internet, né, e os utilizarmos para produzirmos conhecimentos na educação e potencializarmos a nossa educação? Ora, não podemos pensar que uma aula somente utilizando um PowerPoint é uma utilização de recursos da internet na sua potencialidade. Agora, se nós conseguirmos, por exemplo, utilizar esse mesmo PowerPoint para que as crianças da sala, os jovens, consigam produzir conhecimentos significativos a partir de recursos da internet, aí sim nós estamos utilizando os recursos da internet para a produção de conhecimentos significativos, né? Então, ilustrar a aula, tornar a aula mais bonita e mais agradável, utilizando os recursos, nem sempre é uma possibilidade de produção de conhecimentos, né?
Então, nós temos que tentar entender como nós podemos potencializar as nossas aulas, claro, tornando as aulas mais bonitas, mais agradáveis, mas ao mesmo tempo mostrando, possibilitando que essas crianças que estão imersos na cibercultura possam utilizar desses recursos para produzirem os seus próprios conhecimentos com base nos conteúdos, nas informações que nós trazemos. Então, a produção de vídeos, produção de apresentações dinâmicas, a utilização de chats, a utilização dos recursos da internet como o Google, de contas do Google, blogs do Google, do próprio YouTube, são possibilidades fundamentais para que a gente possa entender e potencializar a educação no século XXI. Então, prezado aluno, o que nós temos que fazer é compreender esses recursos para que a gente possa nos tornar educadores do século XXI, educadores imersos na cibercultura e entendendo que essa é uma cultura do nosso tempo. Nós fazemos parte desse processo, nós estamos presos a esse processo. Então, por que a educação não assume de vez a cibercultura? Essa é a proposta e o objetivo do nosso curso. Espero que vocês gostem e que tenham bastante dúvidas, que questionem bastante, porque o nosso objetivo aqui é estar sempre possibilitando que vocês cresçam e que vocês tenham conhecimentos significativos na vida de vocês e na profissão de vocês. Muito obrigado e um abraço a todos.